Pois é, mais um possível caso de corrupção no Rio de Janeiro. Como fica agora, então, a situação do governador Cláudio Castro, que foi reeleito para o próximo mandato como governador, e também do vice-eleito dele, Tiago Pampolha, após essa ação de mais uma ação protocolada pelo Ministério Público Eleitoral. O advogado Cristiano Vilela, especialista em direito eleitoral, vai nos ajudar a entender mais esse imbróglio no Rio de Janeiro. Doutor Cristiano Vilela, obrigada pela participação, pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Serrão. Boa noite, Scaf e todos que acompanham o Jornal da Jovem Pan. E eu te jogo mais uma vez a pergunta que eu fiz logo na abertura. Como fica agora a situação dessa chapa, da chapa de Cláudio Castro, diante de mais uma ação protocolada pelo Ministério Público Eleitoral, hein, doutor? Primeiramente, essa suspeita de abuso de poder econômico por causa de possíveis desvios de recursos públicos no CEPERJ, também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E agora essas graves denúncias envolvendo uso irregular de verbas, né, durante a campanha eleitoral. Quais são as possíveis implicações para a chapa? Olha, Lívia, essas duas ações, elas podem levar à cassação do diploma de governador e de vice-governador, além de tornar ambos inelegíveis por até 8 anos, além da possibilidade do pagamento de multa. Então, realmente, são ações que devem ser tratadas com todo o cuidado, né, que esse tipo de ação merece. A primeira ação é uma ação de investigação judicial eleitoral, ela alega que o governador, o vice-governador eleito, a chapa majoritária, teria se utilizado do poder político e do poder econômico através da nomeação e da utilização em campanha de cabos eleitorais fantasmas, custeados pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pelo CEPERJ. Essa segunda ação, que foi entrada hoje, uma ação de impugnação de mandato eletivo, ela, por sua vez, ela traz que uma série de fornecedores da campanha eleitoral majoritária, esse rol de fornecedores não teria capacidade de prestar esses serviços e que aí poderia dar uma margem para a conclusão de que seria empresas fantasmas que utilizariam indevidamente o recurso de campanha. Vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa também, doutor Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral, começando com a sua pergunta, Serrão. Pois é, Cristiano Vilela, como é que fica essa questão se por acaso Cláudio Castro tiver o seu diploma eleitoral cassado por decisão da Justiça Eleitoral? Olha, Serrão, caso isso aconteça, serão realizadas novas eleições, as eleições suplementares no estado do Rio de Janeiro. Então, momentaneamente, o presidente da Assembleia Legislativa assume interinamente o cargo, até que a Justiça Eleitoral faça a marcação de um novo pleito, até 90 dias, para que aí sim, nessas eleições suplementares, seja eleito um novo governador e um novo vice-governador para o estado do Rio de Janeiro. Doutora, a gente conhece a morosidade da nossa justiça, né? A conclusão desses processos, dessas ações, pode acontecer só depois que eles deixarem o governo, inclusive, né? Não tem previsão para isso. Olha, Lívia, exato. No entanto, a justiça eleitoral, ela, de uma forma geral, ela é bastante célere e ações dessa natureza, elas têm privilégio no sentido de andar ainda mais rápido do que as outras ações, justamente pela importância, né, e pelo prejuízo que uma demora nessas ações possa causar. Então, de uma forma geral, é muito difícil que uma ação dessa passe por mais de um ano e alguma coisa, sem que ela seja julgada. Então, eu vejo com uma expectativa muito positiva de que o julgamento dessas ações seja feito a tempo de que uma eventual eleição, pelo menos, acabe fazendo com que o eventual governador eleito ainda tenha pelo menos meio mandato pela frente. Alfredo Scaf. Boa noite, Cristiano. Essa decisão do TRE do Rio de Janeiro caberia recurso, obviamente, com a permanência no mandato ao TSE. Você acha que realmente em um ano dá para fazer tudo isso? E também gostaria de fazer uma outra pergunta para você, até para o nosso telespectador entender. Quando os técnicos do TRE recomendam
né, a não aprovação, a reprovação das contas de determinado candidato, quais são as providências que o candidato deve tomar e se isso também pode levar à cassação. Olha, Scaff, eu vejo que sim, eu vejo que esse tipo de ação realmente é muito rápido. Se nós colocarmos aí uma linha segura, eu tenho bastante segurança que em 2 anos, né, até o término aí da primeira metade do mandato de governador, essa ação já vai ter sido julgada, pelo menos no Tribunal Superior Eleitoral, não só no Tribunal Regional, como também no Tribunal Superior Eleitoral. Com relação a essa questão técnica, é um aspecto bastante importante, porque o setor técnico do TRE, ele é bastante minucioso nas suas análises. E vale destacar que a gente tem um período muito curto entre a data da prestação de contas e a data da diplomação. Então, quaisquer apontamentos, quaisquer elementos que chamem a atenção, o setor técnico do tribunal ele vai lá e aponta. Muitas vezes, cabe ao tribunal ponderar, sopesar e avaliar que não existem elementos efetivos para isso. Com relação a essa questão desses pontos que foram levantados, honestamente, eu vejo muitas vezes que é levantado um rol de empresas que, em tese, não teriam capacidade de prestar, mas, por vezes, essa análise é feita por elementos como o número de funcionários, por exemplo. E todos nós sabemos que alguns setores, como, por exemplo, o setor de comunicação, você tem um número relativamente pequeno de funcionários seletistas e um número muito grande de funcionários pejotizados, né? Então, muitas vezes, esse tipo de análise não é uma análise tão confiável. Por isso que cabe à Justiça analisar e apreciar o caso concreto. Inclusive, como o senhor estava explicando para a gente, né, doutor, o próprio Ministério Público Eleitoral também pediu a quebra de sigilo bancário desses fornecedores, né, onde há essa suspeita ou quando há essa suspeita de investimentos ou de gastos irregulares ao longo da campanha eleitoral de Cláudio Castro e também do vice eleito. E há, inclusive, também num trecho dessa decisão, dessa ação do Ministério Público Eleitoral, em que os procuradores falam sobre a gravidade caso haja a confirmação dessas irregularidades, porque elas teriam um poder de interferir no comportamento do eleitor no momento da votação. Ou seja, teriam poder de alterar o resultado das eleições. É para tanto assim? É grave a esse ponto? Exatamente. Uma vez venha a se confirmar essa expectativa do Ministério Público Eleitoral, aí sim ela tem a capacidade de influenciar no resultado do pleito. Eu, analisando as duas ações, eu vejo com mais firmeza a primeira ação. A ação que trata dos eventuais cargos fantasmas, vamos dizer assim, na Universidade do Estado e no CEPERJ. Essa, de fato, evidentemente que vai ser analisada, os elementos de prova, tudo mais, mas pelo menos a narrativa da Procuradoria Eleitoral, ela me pareceu uma narrativa mais firme. Essa segunda, que trata da questão dos gastos irregulares, até justamente por acontecer bastante de você ter empresas que, eventualmente, citando esse exemplo que eu coloquei, que não tenham funcionários ou que tenham poucos funcionários seletistas e um número muito grande de funcionários pejotizados, por exemplo, me leva a crer que, no final das contas, esse valor de 1 milhão e tanto, ele será diminuído, a ponto de, eventualmente, se tiver alguma irregularidade, não ter capacidade de influenciar no pleito. Agora, a primeira ação realmente eu vejo como bastante preocupante.